Olá, queridos! Que alegria estar com você mais uma vez para mais um Movimento Influenciar. Ignaldo, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cláudia. É sempre uma alegria e ter esse tempo, né? Esse tempo do nosso podcast, o tempo de conversar com pessoas, o tempo de expor essa necessidade que a gente tem de influenciar. Olha, minha alegria então estar aqui ao lado do Ignaldo. A gente está começando praticamente aí o Movimento Influenciar, e como é bom a gente saber, a gente tem sempre ressaltado aqui os 3 pilares, né? Indignação, posicionamento e influenciar. Se você não se indignar, você não se posiciona. Então primeiro a gente se indigna com tudo que está acontecendo. Após isso a gente se posiciona. Opa, peraí, essa é a minha linha de pensamento e a minha linha de raciocínio. Só que você também, se você só se posicionar e isso ficar apenas no campo do intelectual, você não avança. Então a gente só vai promover mudança se nós influenciarmos outras pessoas. Então o foco deste episódio, dos episódios do Movimento Influenciar, é sempre trazer aqui pessoas de áreas distintas da sociedade brasileira que possam contribuir, te trazendo conhecimento e te trazendo a certeza de que algo precisa ser feito. E hoje temos um convidado especial, né, Ignaldo? Convidado muito especial. Hoje é um amigo assim, conheço de longa data, mas pessoalmente tenho o privilégio de conhecer hoje aqui. Então antes de você falar quem quem está nos ouvindo pela Vida 96,5, eu quero te convidar a vir para o canal do Movimento Influenciar no YouTube, ok? Então vai no YouTube, youtube.com/Movimento Influenciar, ou entra no YouTube, vai na lupinha, digita lá Movimento Influenciar, para você também participar conosco aqui, ao vivo, pessoalmente aqui, e conhecer um pouco mais aqui do nosso convidado. Vai lá. Já aproveita e fala do Instagram também. Instagram também, Movimento Influenciar, segue lá. Tem 2 perfis, tá? A gente já construiu um reserva. Olha que absurdo o que nós estamos vivendo. Já temos um perfil oficial e criamos agora um perfil reserva, que é para ficar lá guardadinho para se alguma coisa acontecer. Então siga lá o oficial, a imagem é a mesma, só que uma tá verde, a outra tá preto e branco. Então siga aí os 2 perfis, mas principalmente o Movimento Influenciar oficial. Posso falar agora? Vai lá. Agora vamos lá. Ele é sociólogo. E é uma pessoa que acompanha o trabalho dele há muito tempo, porque eu percebo assim, a mesma luta que nós temos, né? Com certas pautas, com certas circunstâncias. E já está aqui conosco o sociólogo Tiago Cortez. E aí nós, como sempre, vou pedir para você, né? É você, Tiago, que vai dizer quem é o Tiago Cortez e o que o Tiago Cortez tem feito. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui. É um privilégio, uma honra estar aqui, pastor. Eu já acompanho também muito tempo o trabalho. Parabéns pelo movimento que vocês estão fazendo aqui. Eu vou dar um resumo bem básico. Assim, eu sou formado em Sociologia, né, pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Sempre fui um cara um pouco obcecado por essa questão de filosofia política, história e tal. Quando eu fui mais jovem, depois a gente pode até falar disso também, eu tive na militância de esquerda, etc. Fui muito de esquerda. E na faculdade eu tive, digamos, um despertar, assim, né? Aconteceu comigo o contrário, o extremo oposto do que normalmente acontece com uma pessoa quando ela está na universidade. Na universidade ela é doutrinada e se torna, de fato, um produto ali acabado da esquerda, né? Produto por excelência da esquerda. Como eu já tinha uma carga de esquerda, eu fui para a universidade, eu cheguei lá e eu senti a falta de profundidade, de referências intelectuais, teóricas e tal. Briguei muito na universidade, bastante. E aí acabei me descobrindo conservador, digamos assim, na universidade, que era um momento que eu imaginei que eu iria me aperfeiçoar como um militante de esquerda. Acabou acontecendo o contrário e eu saí de lá realmente sabendo que a esquerda é uma fraude intelectual, uma fraude moral, uma fraude em todos os sentidos. Uma fraude completa. Completa, né? A cosmovisão da esquerda é completamente errada e equivocada. E eu saí de lá com essa vontade de dizer para as pessoas a verdade. Estava acontecendo. Bom, tem um episódio aí muito marcante, que você ficou conhecido por um vídeo publicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Exato. Ele compartilha um vídeo onde ele fala exatamente disso, né? Isso. Ou seja, do fato de você ter sido um militante de esquerda. Conta um pouco pra gente sobre isso aí. Foi muito interessante. Eu fiz um videozinho em 2017 falando das táticas que a esquerda estava empregando naquela época já para desqualificar o Jair Bolsonaro, para dizer que o Jair Bolsonaro é um extremista, que ele é um grosso, que ele é um falastrão, aquelas técnicas para colocar misógino, homofóbico, nazista. Eu fiz um vídeo dizendo, olha, eu fui um militante de esquerda, eu sei que isso é uma tática que a gente tinha na época de rotular as pessoas. Você primeiro rotula, depois você vai atrás dos argumentos. Se é que vai atrás dos argumentos. E era isso que estava sendo feito com o Bolsonaro naquela época.
Então eu disse, por exemplo, é absurdo você chamar o Bolsonaro de nazista quando ele é o maior aliado do Estado de Israel no parlamento brasileiro. E é absurdo você chamar ele de sugerir que ele é contrário, que ele é avesso à democracia, quando ele é deputado há 30 anos, participa de eleições, pede voto, etc. E nesse vídeo eu comecei a contar um pouquinho da história do que eu participei na universidade, eu vi de perto isso acontecer, né? As pessoas empregarem isso para... até nas lutas internas da esquerda mesmo, lutas fratricidas da esquerda. Na época o PSOL era mais independente do PT, então o PSOL batia muito de frente com o PT, revelava coisas do PT e tal. E havia uma ideia, um consenso, digamos assim, na universidade, que era o seguinte: a gente não pode bater tanto assim uns com os outros, porque isso abre brecha para alguém de fora, por exemplo, ver o que a gente está fazendo. Então, só para contar um episódio concreto disso, assim, quando eu estava na universidade, a gente disputou, eu reuni um grupo, articulei um grupo, a gente disputou o centro acadêmico da FESP. E foi uma disputa até que interessante, porque o meu grupo, ele era um grupo composto de pessoas do PSOL, anarquistas, socialistas que não comungavam com o PT, né, achavam que o PT era reformista demais, atrasado demais, e a gente foi disputar o centro acadêmico. O PT estava em baixa, porque era o segundo mandato do Lula, o final do segundo mandato, estava muito em baixa, já tinha havido aquela ruptura de Heloísa Helena, Chico Alencar, etc. Então as forças de esquerda mais intelectualizadas estavam saindo fora, e a gente estava em alta, digamos assim, a esquerda mais independente. A gente fez a campanha dentro da universidade, contando com ampla simpatia dos universitários ali, e a gente perdeu a eleição. Para mim, obviamente, houve alguma coisa errada ali pra gente perder a eleição daquele centro acadêmico. Eu nunca aceitei esse resultado, continuo não aceitando. Tem muito a ver com algumas polêmicas que a gente tem hoje sobre o sistema eleitoral. E só que as pessoas do meu próprio grupo, que disputaram comigo e que foi imposta essa derrota a elas se reuniram e falaram: olha, esquece isso, não vá levar adiante, não fica escrevendo sobre isso, falando sobre isso, porque você está expondo um racha interno nosso aqui, você está começando a falar mal do PT, você está começando a falar mal disso, daquilo outro, de uma maneira que você está parecendo um reacionário. Então para de fazer isso, porque assim, a gente tem que, certas coisas, a gente tem que se submeter e acabou. E assim, não importa que tenha sido injusto, tenha sido desonesto, que você acha que não foi o que aconteceu, que a gente ganhou essa eleição, esquece. Em nome de um projeto maior, eles vão dar espaço pra gente e tal também. Então, em nome de um projeto maior, esquece essa história e vamos seguir em frente com eles. E eu me recusei a seguir em frente com eles, né? Eu já estava numa fase em que eu estava sedento de ler autores que estivessem fora dessa temática, dessa esquerda esquizofrênica que tem na universidade hoje, que é a esquerda pós-moderna. Essa esquerda que tem Foucault como um grande herói, que é uma fraude intelectual, né? O Michel Foucault. Infelizmente, qualquer pessoa que faça o curso de humanas no Brasil vai ter que ler muito Michel Foucault. E quando eu cheguei na universidade, eu já cheguei razoavelmente vacinado contra a esquerda pós-moderna, porque eu era um leitor de autores muito obscuros da esquerda, né? Como, por exemplo, Noam Chomsky, por exemplo, que é um cara da esquerda, mas ele é mais anarquista. E na área da linguística, né? Ele tem um trabalho acadêmico até que razoável, né, professor? E a gente acaba tendo esse cuidado, assim, né, com a esquerda pós-moderna, que é a esquerda que basicamente prega que a verdade não existe. Se a verdade não existe, tudo é permitido. Então, tanto faz como tanto fez. Tanto faz. Então você pode recriar a sua identidade, recriar quem você é, recriar a sociedade, recriar a história. E são essas influências, né? Foucault, Derrida, Deleuze, são esses caras que são a cabeça do movimento da nova esquerda atual. Aquela esquerda sindicalista, trabalhista, né, grevista, direito dos trabalhadores, essa esquerda morreu, esquece. A gente está numa nova fase da esquerda, que é a esquerda que está militando para dizer que a sua identidade não existe,
que a história que a gente viveu até hoje, que a gente aprendeu nos livros de história é mentira, que os monumentos que a gente tem, que os personagens que a gente reverencia, que é tudo uma grande fraude e que a sociedade basicamente precisa ser refundada. Culturalmente, historicamente, a gente precisa refundar a história com as referências certas. E no final eles acabam fazendo um trabalho de destruição. Destruição. Exatamente. Tem uma frase, acho que é do... Puxa, eu não me lembro. Acho que é do Russell Kirk ou do Edmund Burke. Que ele diz que o revolucionário ele é muito apressado em destruir aquilo que ele não gosta. Mas ele não consegue nem em muitos séculos reconstruir aquilo que ele destruiu. E é exatamente isso que eu vejo na esquerda, né? O Roger Scruton também passou por isso quando ele estava na universidade em Paris, que ele estava lá em maio de 68, quando houve aquela grande revolução de nada. De nada dos estudantes franceses. Os estudantes franceses foram às ruas fazer barricadas, tal. Todos jovens de classe média, burgueses, foram às ruas fazer barricadas, brigar, não sabiam direito para quê, por quê. Eles estavam... O famoso proibido proibir, só foi aquilo, né? Destruição mesmo. Nem os 20 centavos que brigaram, nem os suporte 20 centavos. Se a gente puder voltar um pouquinho, você falou de algo que eu achei muito interessante, que é essa característica da esquerda de rotular, de criar rótulos. Exatamente. E esses rótulos são construídos para desconstruir imagens. Exatamente. E é uma tática muito forte, poderosa, né? Eficiente. Quando você rotula alguém e desconstrói esse alguém, automaticamente eu tirei crédito dela. Então as pessoas não vão mais dar crédito a ela. Exatamente. E não dando crédito a ela, passam a dar crédito àquele que desconstruiu. Exatamente. Porque se eu acreditei naquela mentira, se aquilo se transformou em verdade, automaticamente aquele que foi o meu alvo, automaticamente perdeu credibilidade. E com isso eles vêm avançando, principalmente no meio acadêmico. Sim. Como que você enxerga este movimento deles no meio acadêmico, nessa nova esquerda que você comentou? Eu penso assim, hoje... infelizmente, talvez até por uma falha dos conservadores e dos liberais, não existe uma resistência de fato nas universidades contra essa nova esquerda, porque nós optamos por abandonar a universidade, já que ali era um centro de lavagem cerebral. A gente optou por sair. Eu considero um erro. Um grande erro, um grande equívoco. Eu mesmo me cobro em relação a isso, que eu tenho que fazer meu mestrado, tenho que fazer... um percurso novamente dentro da universidade, mesmo sabendo o que eu vou encontrar lá dentro, o que eu vou enfrentar. Mas a gente tem que estar ciente de algumas coisas. Por exemplo, quando você diz para uma pessoa que acorda cedo todo dia para trabalhar, que precisa pagar conta, que tem filho em casa, que tem a rotina que todos nós aqui temos, de trabalhar para sustentar uma família, para pagar as contas, quando você diz para ela que, por exemplo, existe uma lógica, uma moral própria que pode ser justificada no roubo, ou que o cara que está numa situação de mão armada te assaltando, que na verdade ele é uma vítima da desigualdade. Olha, a verdade é muito transparente para as pessoas. Né? Você precisa de muita dose de doutrinação, você precisa de muita dose... Para que isso seja aceito, para que isso seja aceito. Então já é um trabalho longo, né? Exatamente. Hoje a gente vê... Você dá uma lufada de verdade no ambiente que você tá, você vê a mentira cair rapidamente. Só que você pega os jovens, por exemplo, eles estão caindo, né, nessa doutrinação. Ou seja, ela cai rapidamente quando você tem um conhecimento intelectual, quando você... Tanto que se você pegar as próprias pesquisas, a última pesquisa que saiu para a presidência da República, a gente verifica que o número de eleitores do ex-presidente Lula... Hoje a eleição está polarizada. Sim. Lula e Bolsonaro. Para o presidente Lula, no que diz respeito à escolaridade, o percentual de voto dele é muito maior no ensino fundamental. Sim. Que é exatamente essa turma que ainda não teve o conhecimento intelectual suficiente. Eu acho que mais do que não ter o conhecimento intelectual, é a turma que ainda não saiu para a vida. Não paga suas contas, vive na casa dos pais, é sustentado pela família. Não e ainda critica os pais, né? Critica os pais, não sabe como funciona o mundo. Eu acho que esse caso do professor de geografia lá que defendeu, dizendo que o bandido é pai de família trabalhando, ele é muito sintomático, porque não foi um aluno que falou, foi um professor. Foi um professor. Então você já vê que isso começou lá atrás. Para um professor que supostamente ele é um tipo de intelectual que tem autoridade sobre o aluno. Para ele estar pensando dessa maneira, gente, já vem numa carreira... Sim. O próprio professor, ele é também
vítima de um processo de doutrinação que ele nem sabe que ele... por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que estão muito longe de ser militantes de esquerda, muito longe de ser doutrinadores, etc. Mas eles aprenderam que, por exemplo, o método freiriano é correto, que Paulo Freire é de fato uma referência na educação. Eles aprenderam isso, eles foram ensinados assim. Legal, mas então como você acha que é possível desconstruir? Acho que essa é uma pergunta muito importante. Porque se a gente desacreditar dessa possibilidade, aí acabou o jogo. Eu acho que, sinceramente, sem querer me arrogar nada, mas eu sinto que a minha experiência na universidade é prova de que é possível. Porque quando eu estava dentro da universidade, primeiro, eu fui honesto comigo mesmo. Eu vi que naquele ambiente não havia o respeito pelos valores que eu achava que eram os valores da esquerda, né? Não havia o respeito pela verdade factual, por exemplo. Então isso é uma coisa que eu já tinha lido nos livros, sabe? Eu lia muito George Orwell. O Orwell escreveu sobre a Revolução Espanhola, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, que os anarquistas espanhóis foram traídos pelos soviéticos. E como a União Soviética reconstruiu a história, eliminando certas figuras que estavam ali na Espanha e tal. E a história que a esquerda conta sobre o que aconteceu na União Soviética, o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu nos países do terceiro mundo ocupados pela União Soviética é uma história mentirosa. E o George Orwell já escrevia sobre isso. 1984, a manipulação da história, exatamente, claro, ali, né? Quando o Winston Smith está na sala 101, que o inquisidor diz para ele, olha, vocês vão perder porque nós estamos reconstruindo o que está sendo contado. E o Winston Smith diz para ele, alguma coisa vai derrotar vocês. Aí o inquisidor diz, o quê? O que pode derrotar a gente? E ele diz pro grande irmão, o que vai derrotar vocês é a verdade. As pessoas sabem a verdade. Então isso estava muito forte dentro de mim, mas eu era ingênuo, claro, eu era jovem é ingênuo. Eu achava que o militante da esquerda era aquele cara que carregava a verdade, estava portando a verdade, trazendo a verdade ao mundo, e muito pelo contrário, é a esquerda que está construindo tudo com base na mentira. Mas eu tinha essa dose, essa sensibilidade já, lendo Lutando na Espanha, do George Orwell, 1984, lendo algumas coisas do Noam Chomsky sobre a União Soviética. O próprio Revolução dos Bichos, ele dá essa imagem, né? Isso. E aí quando eu cheguei à universidade eu já estava um pouco assim com aquela esquerda oficial, essa coisa muito assim pessoalista da esquerda, o Lula, nunca gostei da figura do Lula, né? Mesmo sendo de esquerda. Uhum. Então eu fui um esquerdista sui generis desde o começo. Quando eu cheguei na universidade, que eu vi de fato, né, toda essa mentira em ação, professores, por exemplo, eu tive um embate muito interessante, pastor, com uma professora de antropologia, que é o seguinte: ela era a pessoa mais sensível do mundo, assim. Ela já naquela época falava de racismo estrutural, de sexismo, de misoginia. Ela chorava pensando nas mulheres africanas, uma coisa assim, comovente. Até que um dia houve um embate que a gente estava falando sobre infanticídio indígena. E essa professora, que se comovia com tudo, se sensibilizava com tudo, ela defendeu o infanticídio indígena como uma tradição do povo indígena que nós, brancos privilegiados, não temos o direito de questionar. Eu falei, como é que é, professora? Como é que é? Quer dizer que eu não posso questionar um povo que está enterrando vivos filhos porque eles acham que... Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, os sinais estavam ali. E a gente estava discutindo sobre uma tribo que, assim, quando a mulher dá luz a gêmeos, eles acham que um dos gêmeos é uma cópia do demônio. Sim. Que o demônio produziu. Então, ela tem que escolher um deles para enterrar vivo. Ela tem que enterrar a criança viva e ela só pode tirar o corpo da criança de lá quando ela ouvir que ele parou de chorar, porque ele morreu. E a gente estava discutindo isso na aula de antropologia, questões... De alguma maneira foi parar aí, na questão do infanticídio. E ela foi reclamar dos missionários que iam lá intervir e não sei o quê. Eu falei, professor, olha, eu não sou evangélico, na época eu estava bem desviado da igreja e tal. Não sou evangélico, nada disso. Mas esses missionários aí, eles estão certos, viu? Estão prestando um serviço. Estão prestando um serviço. Eles estão defendendo a civilização nesse lugar. Nossa, foi uma briga homérica com a professora. Então, assim, dentro de certos parâmetros, se você é uma pessoa que leva um pouquinho a sério o fato de que existe uma verdade, a verdade existe, primeiro, que existem certos padrões morais que você tem que adotar em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer civilização que você esteja,
qualquer grupo, que você tem que ser fiel à verdade acima de qualquer lealdade partidária ideológica, você consegue sair desse... Mas esse é um processo individual, né? Eu ouvi isso aí porque uma das coisas que a gente fala assim, que às vezes a gente pensa que a Bíblia é um livro religioso e acabou. Mas não, ele é um livro que reflete a realidade. Então uma das coisas que você tem é, o que é o ser humano? Então essa é uma pergunta filosófica das mais sérias, das mais essenciais. Então você vai cair numa armadilha de ele é só um animalzinho como o outro, então a cultura deles que mata, mas de repente não. Então se lá no ventre eu não gostei que ele tá lá no ventre, eu vou lá no ventre e mato ele, porque eu tô matando um ser social, um animal como outro qualquer. Agora você chega na palavra, você diz, não, ele é um ser especial. Ele é um ser criado em imagem e semelhança de Deus com certas características que o tornam especial. Isso vai mudar tudo. Sim. Isso vai mudar tudo como você vai ver ser humano. Esse é o seu conflito, ele falou, eu vi o primeiro dia de aula de história. Sim. Porque a primeira coisa que a professora reclama é a intromissão dos missionários. Sim. E aí eu intimei ela, falei assim, a gente não faz ideia da quantidade de crianças que são mortas. E algumas crianças que são tiradas das garras da morte por missionários Sim. que fazem isso e depois eles vão ser perseguidos o resto da vida deles por terem feito isso. O cara salvou uma criança numa aldeia indígena, ele nunca mais vai ter paz na vida dele. Porque ele salvou uma criança. Então ele vai responder processo no MP, ele vai perder o direito de estar onde ele estava, ele vai ter que voltar ao estado de origem. A gente vive uma inversão de valores completa, né? Completa. Ou seja, que está em todas as áreas da sociedade. Sim. Agora, dentro dessa lei que você colocou, minha cabeça aqui está girando, viu? Hoje o Tico Teco está funcionando bem. Você acabou colocando, queira ou não, os professores numa espécie de categorias. Você tem o professor que ele é militante, Sim. Então esse é aquele que ele efetivamente engajou na causa e ele vai tentar doutrinar todo mundo que ele puder. Sim. E você tem uma outra categoria de pessoas que elas acreditaram naquilo. Sim. Elas não são militantes, elas não querem doutrinar ninguém, mas elas acreditaram e automaticamente doutrinam, mas não como um doutrinador por excelência, né? Mas ele entrou no bolo. Ele entrou por osmose. Isso acontece, acredito eu, que na sociedade como um todo. Sim, sim. E você, esse tempo todo teu aí que você está caminhando, você naturalmente deve ter debatido com muitas pessoas de esquerda. Debati. Como debater com essas pessoas? Como identificar quem é? Porque eu tenho uma impressão de que aonde o muro já está montado, então você tem aí esse doutrinador. O que você vai ter mais é briga, você vai ter confusão. Porque não adianta, ele já está doutrinado e ele está mal intencionado. Ele quer fazer aquilo. Já esse outro grupo, que eles são simpatizantes, eles acreditam no movimento, não é o melhor caminho para a gente começar a influenciar essas pessoas? Sim. Eu sempre falo que tem uma regra de um escritor americano muito jovem também, é o Ben Shapiro, que ele diz o seguinte: só vale a pena debater com um esquerdista em 3 ocasiões. Se tiver uma plateia observando você, se ele for aquele tipo raro de esquerdista aberto ao argumento racional, que é muito raro, ou se alguém que está te prestando serviço e fez alguma besteira e você tem que discutir com ele. Só nessas 3 ocasiões que vale a pena discutir com o esquerdista. Se você tiver numa dessas ocasiões que tem uma audiência, tem alguém que você pode convencer, vale a pena. Esse é o primeiro ponto. Eu acho assim, hoje eu aprendi uma coisa muito importante. A maioria das pessoas, quando eu vou falar, professor, por exemplo, das falácias econômicas do marxismo, quando você vai mostrar que, olha, é impossível tabelar preço, por exemplo, o governo sair tabelando preço, é impossível. Não funciona. Não funciona, é economicamente inviável. A maioria das pessoas já sabe, eu tenho uma suspeita disso, que intelectualmente a esquerda está mentindo o tempo inteiro, as pessoas já sabem disso. O que as pessoas não sabem é a agenda que está oculta nisso. Elas acham que o esquerdista ele é só um idiota, um burro bem intencionado. O que a gente tem que mostrar é que além de ser burro, ele é mal intencionado. Então eu tenho que mostrar o seguinte: eu não tenho que dizer que o esquerdista não sabe do que está falando, ou que ele está errado do ponto de vista lógico, racional. Eu tenho que mostrar que ele é perverso, que ele quer me destruir, que ele quer me calar, que ele quer censurar você, que ele quer entrar na sua casa e dizer como é que você vai viver com a sua família, que ele quer acabar com a sua religião, vai dizer que como ele não você suporta pensa, a sua fé, ele não suporta a ideia de que tem alguém no local de trabalho dele que não acompanha as ideias dele. Ele não suporta o fato de que tem alguém na sala de aula que pensa diferente dele. Ou seja, é um intolerante dizendo que você é intolerante. Exatamente, ele é a pessoa mais autoritária do mundo. Esquerdista militante é a pessoa mais autoritária do mundo. Não existe pessoa mais perigosa, mais danosa, né? Até
voltando aqui a questão do jovem que vota no Lula, porque o jovem o jovem é burro mesmo, né? Ele não tem experiência de vida. Ingênuo, né? Ele não tem experiência de vida, ele não tem a capacidade intelectual ainda de entender que uma decisão errada dele aqui vai gerar uma série de consequências ao longo da vida. Então, o jovem, como diria o Nelson Rodrigues, o melhor conselho que você pode dar para o jovem é envelheçam. A melhor coisa que você pode fazer enquanto jovem é ficar quietinho, né, e esperar você ganhar autoridade junto com a idade. Uhum. Então, assim, o jovem, ele é ingênuo, ele é muito ingênuo, e ele também é muito autoritário, pastor. Se você acompanhar na sala de aula, eu fui professor por um brevíssimo período, mas já o suficiente para perceber algumas coisas. O jovem, ele é extremamente autoritário. É por isso que ele adere tão fácil às ideologias autoritárias. Por isso que você tem tanto jovem que é comunista e tanto jovem que era fascista. Você tem tanto... O filme A Onda, A Onda mostra isso perfeitamente. O jovem, ele quer... Ele acaba se identificando com a autoridade. Isso, né? Isso. A maior mentira da modernidade é essa ideia de que nós queremos, principalmente o jovem, quer liberdade. Mentira. O jovem quer pertencer a alguma coisa, ele quer fazer parte, ele quer se identificar, ele quer se sentir acolhido. E quando chega um militante de esquerda dizendo pra ele que é tudo culpa do pai dele, tá perfeito pro jovem. Junte-se a nós, é tudo culpa do seu pai e daqueles caras ali, aqueles seu brancos. Patrão. Olha, eu lembro de uma pessoa muito próxima, né, que é o Bernardi, e ele comentando sobre a filha dele. Que ele vai dar um beijo na filha, a filha recua, ele percebeu e perguntou para ele, filha, por que você não quer um beijo do pai? E ela ficou meio sem graça e ele perguntou para ela, falou assim, tá, mas por que? Você me considera um branco opressor? Uhum. E ela disse, sim. Então, ou seja, aprendeu aonde isso? Na escola. Isso, exatamente. Mas uma coisa que você percebe também nisso, você percebe por que, ouvindo o Thiago, né, por que o jovem hoje é tão cooptado? Sim. Que talvez o alvo, até a questão da eleição aí, né? Já tira o seu título, porque ele sabe que o jovem... O jovem, ele quer fazer parte de alguma coisa, ele quer se rebelar, isso é normal. Eu, quando era jovem, queria me rebelar. Se eu não fosse pro caminho das drogas, de vício, de ter uma vida desordenada, sexo e drogas... e a política. Então eu acabei indo pra política. Mas de alguma forma o jovem vai acabar se rebelando. A maioria. Tem até uma frase que é atribuída ao Churchill, não é do Churchill, não sei de quem é, mas que diz que se até os 20 anos você não é de esquerda, você não tem coração. Se depois dos 20 você continua sendo de esquerda, você não tem cérebro. E é mais ou menos isso, né? A minha trajetória foi mais ou menos isso. Conforme eu fui evoluindo intelectualmente, e nesse ponto é importante eu frisar uma coisa. A universidade me ajudou. Porque a universidade me mostrou, me provou que a esquerda intelectualmente não tem nada para oferecer. Porque se o herói da esquerda é o Foucault, e o Foucault, toda a obra do Foucault é centrada na ideia de que a verdade enquanto verdade histórica, a verdade política, proposicional, que a gente fala, não existe. Se é isso que a esquerda tem para oferecer, ela não tem nada para nos oferecer. Né? E eu aprendi isso na universidade. Aí na universidade, durante esse trajeto acadêmico, o que eu fiz? Comecei a ler autores por fora, né? Comecei a ler Edmund Burke, Russell Kirk, Michael Oakeshott, cheguei em Olavo de Carvalho e fui evoluindo. O próprio Roger Scruton me ajudou muito, Roger Scruton. Então, mas quantos jovens que seguem o caminho que você seguiu? Então, mas... Qual o percentual de jovens que seguem esse caminho? Eu acho que assim, hoje eu dou muitas palestras em lugares bem pequenos, para poucas pessoas, assim, 10 pessoas, 15 pessoas. Eu acho que o nosso papel, o papel de vocês aqui, é exatamente isso, influenciar. A gente tem que dar as referências, dar as opções, e daí é uma jornada individual. É como Jesus... O que nós não podemos é parar, né? Porque se parar... como Jesus fazia lá, na seus sua 12. época, os seus 12, olha, vamos sair, vamos falar para as pessoas. Quem quiser nos seguir, segue. Não é para seguir a gente, claro, obviamente, mas quem quiser ter a sua própria jornada de descobrimento, de autodescoberta, beleza. Questões LGBT, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale, né? Você tem falado muito disso, você tem falado que isso é uma tentativa de destruição da identidade, né? Então fala um pouquinho dessa agenda, o que você faz, o que pode ser feito. Né? Sim, pastor, inclusive depois a gente precisa conversar a respeito disso. A gente está criando associações, núcleos com CNPJ para lutar contra essa verdadeira ditadura LGBT que a gente tem na sociedade hoje. Você
dentro da sua igreja você está sendo hoje, você pode ser alvo de processo judicial se você disser o que você pensa, se você disser o que a Bíblia diz sobre certos comportamentos. Então a gente está se organizando nesse sentido. Eu tenho percebido isso muito forte atualmente, porque quando eu uso o meu Instagram para postar alguma coisa sobre movimento LGBT, quando eu posto meu Instagram, por exemplo, sobre a autora do Harry Potter, que ela tem se levantado contra a militância agenda, trans, né? na Inglaterra, o Instagram ele censura muito as minhas publicações. Eu não posto nem 50% do que eu gostaria de publicar nas minhas redes sociais, porque eu sei que ela vai cair se eu fizer isso. Então eu tenho que segurar bastante. Eles derrubam. Ou seja, uma militância digital. Completamente. Mas essa derrubada vem é natural do próprio sistema? Ou eles que vão e... Eles têm um algoritmo para... Algoritmo da própria mídia social. Da própria mídia social. Não é a militância que vai lá e começa a denunciar e derruba. Também. No meu caso, eu sinto que é isso. Porque tem publicações que eu consigo colocar numa boa e vai, por algum motivo não me dá problema, né? E tem publicações que depois eu vou perceber, puxa, eu usei a tal palavra aqui. Eu usei, por exemplo, a palavra gay. E depois de gay eu usei uma outra palavra. Então, daquilo já se deduz que eu estou fazendo um discurso contra os gays. De ódio. Ou seja, já se caracteriza como ódio. Isso. E aí vai lá o militante e me denuncia. Eu fiz um post no Instagram que até hoje eu considero realmente um milagre dele não ter caído. Eu fiz um texto sobre uma família que foi vítima do Dr. John Money, que tentou reverter que é daí onde surge toda a teoria da ideologia de gênero. Eu fiz esse post mostrando que, olha, tentaram reverter a sexualidade de um menino, que nasceu um menino, e tentaram transformar em uma menina, e o que resultou nisso tudo? Resultou em uma morte por overdose do irmão mais velho dele, o suicídio dessa criança e a depressão dos pais. Eu publiquei, coloquei lá no post o título A Ideologia de Gênero Mata. Eu vi essa postagem. Por algum milagre esse post ainda não caiu. Então não é só o algoritmo, é realmente uma militância que se fica dispõe a derrubar. E nesse caso passou assim, batido. Porque supostamente ele falou justamente que não podia falar, juntou mata e ideologia de gênero mesmo. Eu fiz esse post, pastor, imaginando que em uma hora ele ia cair. Graças a Deus ele não caiu. Mas tem coisas que eu tento postar no meu history e eu não consigo. Tem coisas que eu tento postar no feed e eu não consigo. Essa do Harry Potter, por exemplo, eu ia falar de como ela tem... ela é uma pessoa de esquerda, essa autora do Harry Potter. Eu esqueci o nome dela. É J.K. Rowling. Rowling. Ela é de esquerda, progressista e tal, mas aquela esquerda ainda... que, não, olha, existe a verdade, os fatos estão aí, sexo biológico não é invenção, tá? Eu aprendi isso na universidade, no meu tempo. Ela tá lá fazendo e tal. E ela fala assim, olha, o feminismo hoje, ele tá sendo tão prejudicial que o feminismo tá matando as mulheres. Porque, veja só, a partir do momento que você coloca os homens em igualdade de competição com mulheres, que você coloca os homens para usar os mesmos banheiros que as mulheres, que a vulnerabilidade é muito maior. Sim. E as mulheres estão ficando cada vez mais depressivas e tal, competindo com os homens nos esportes femininos, é absurdo. Absurdo. E ganhando, né? Ganhando, claro. E ela mostra, olha, isso tá acabando em suicídio, tá acabando em uma onda de depressão nas mulheres, o feminismo tá matando as mulheres. Eu fiz um post disso, esse eu não consegui postar. Esse o Instagram não me permitiu. Eu postei em 30 segundos, esse post caiu. Olha, e é impressionante essa militância, e ela não é brasileira, né? A gente olha para o Brasil porque é a nossa terra. Não. Mas é um fenômeno mundial, né? Mundial. Se você pegar a Amazon, por exemplo, está pagando para as mães para saírem dos seus estados. A mãe quiser fazer o aborto e ela não pode no seu estado, porque nos Estados Unidos cada estado tem a sua legislação. Sim. A Suprema Corte dos Estados Unidos recentemente aprova que cada estado, porque lá atrás aprovaram que era um direito ao aborto. Agora aprovaram que cada estado define. Então, quer dizer, houve aí um retrocesso segundo a pauta e a agenda da esquerda. Sim. Mas agora a Amazon, ela paga para as mães irem para outro estado para fazer o aborto. Exatamente. E a Disney, recentemente, está pagando agora para as mães que querem fazer troca de sexo dos seus filhos. A Disney pagando a cirurgia de troca de sexo
para crianças. Onde iremos chegar? Você vê que assim, a militância, ela não fica só dentro do meio estatal, ela invade tudo, ela invade inclusive o meio privado, né? Olha, eu fui numa hamburgueria em São Paulo, zona norte de São Paulo, quando eu cheguei lá, falei, eu queria ir no banheiro. E quando eu fui no banheiro lá, o banheiro era um banheiro que era neutro. Ou seja, não era mais o banheiro homem, banheiro mulher, banheiro neutro. Ou seja, essa questão do banheiro neutro está invadindo aí o país inteiro. Eu me lembro da época do meu pai foi vereador na Câmara de São Paulo, e na época dele ele brigou, inclusive, com uma vereadora do PT, do PSOL, que queria implementar banheiros neutros em igrejas. É um absurdo. Ou seja... Não basta para ele o seguinte, não faz lá no bar, faz no shopping, que aí é um ambiente plural. Não, mas na igreja. A gente olha assim a invasão, a coisa assim, a invasão é uma religião que todo mundo tem que se converter a ela. A impressão é que dá é que é de afrontar mesmo, não é um desejo amplo de afronta. Sim. O que eu vejo hoje é justamente isso. A esquerda tem uma agenda. Quando a gente fala agenda da morte da esquerda, a gente não fala só aborto. Muitas vezes a gente fala assim, cultura da morte, agenda da morte, as pessoas pensam só no aborto. Não, mas é uma agenda da morte, a sua morte social. A esquerda quer que você, como alguém que se considera um hétero, que tem uma família, etc., essa sua identidade a esquerda quer destruir. Que tem uns certos valores, princípios morais, certas crenças. Exatamente. A esquerda quer reconstruir a sua identidade para você, dizer para você quem você é, e isso começa onde? Começa com seu filho na escola. Então ela vai dizer assim pro seu filho, olha, essa coisa de menino e menina, e menino faz tal coisa e menina faz tal coisa, isso não é bem assim. Você tem que começar a despertar para brincar com outras coisas e tal, que foi o caso da família Hyman, do caso do John Money. O menino ele sofreu um acidente durante a cirurgia, acabaram retirando acidentalmente o pênis do garoto na cirurgia, ele tinha 1 ano de idade, e a família não sabia o que fazer, e aí o John Money apareceu na vida da família dizendo, olha, eu tenho uma solução, vocês vão criar o menino como menina, vocês vão fazer ele brincar como uma menina, agir como menina, ter grupos de amigos de meninas, se vestir tal como menina, vocês vão nomear ele com o nome de menina, e ele vai viver feliz como uma menina. E o pobre do menino sempre foi infeliz. Porque ele tinha muita agressividade, ele era competitivo, ele era um menino, ele era um menino. Então por mais que a mãe dele vestisse ele como menina, falasse para ele brincar com meninas, e dissesse que ele tinha que fazer atividades típicas de uma menina, ele se sentia muito infeliz com aquilo. Ele queria brincar com os meninos, ele queria competir, ele queria brigar. Mas você sabe que nisso assim, olha, a gente parece filosófico demais, mas vai muito na raiz das coisas. Qual é a raiz das coisas? O discurso marxista, vamos pegar já o Marx, tudo é uma construção social. Sim. Então chega no momento que até a feminilidade e a masculinidade são construções sociais. Parece que não tem nada a ver, mas o ateísmo tem muito disso, porque de repente você fala assim, não tem alguém que definiu a natureza das coisas. A natureza das coisas, quem define sou eu. E aí é onde você tem toda essa rebelião contra a realidade. Por isso que a cosmovisão da esquerda, que ela vai negar a realidade, ela vai negar a natureza, ela vai negar o mundo que existe em nome de um mundo que talvez possa vir a existir, essa é uma cosmovisão que não é impossível que ela se concilie com a cosmovisão cristã, que diz que, olha, amigão, você chegou num mundo que, adivinha só, foi criado por um Deus, as coisas já estão aqui, já estão dados os papéis, né? Já tem um roteirinho aqui. Trabalhe com os dados. Não é isso, né? E o militante de esquerda, a cosmovisão dele diz, não, eu não tenho que aceitar nada disso que está ao meu redor, eu vou reconstruir tudo. É impossível você conciliar isso com uma cosmovisão cristã. Por isso que eu fico indignado quando eu vejo fulaninho na TV, agarrado com o Lula, falando, não, nós podemos sim, tá com a esquerda. Eu vi recentemente o vídeo de um pastor batista. E o pastor dizendo, você é o meu candidato, você é a salvação para nossa nação. Eu confesso para você que eu também fico indignado, porque eu falo, meu Deus, os valores. É o quadrado redondo que eu falo. Os valores não condizem, tem algo errado acontecendo. Sim, e outra coisa, né? Na intelectualidade progressista de esquerda, o evangélico, o católico, eles são considerados os seres mais estúpidos, são considerados
Se o Brasil hoje é o que é, eles acham que é por culpa do evangélico e do católico, porque o evangélico e o católico eles votam em representantes que não são de esquerda, têm esses valores, querem criar os filhos, onde já se viu você querer educar o seu filho. Não, a pauta o Lula dizendo, né, que a família é uma pauta retrógrada. Essa falta de valores e família é algo retrógrado, né? Isso, o evangélico representa um atraso. Então tem até uma frase do Luiz Felipe Pondé muito boa. O Luiz Felipe Pondé, ele é estranho. É estranho, sui generis também, mas tem uma frase dele muito boa que ele diz o seguinte: no Brasil hoje todo preconceito é combatido, tem uma política pública para você combater preconceito X, Y, gordofobia, não sei o quê. O único preconceito socialmente aceito nos jantares inteligentes em todo lugar é o preconceito contra o evangélico e contra o católico. Esse tudo bem. Você pode falar que o evangélico é burro, contra o cristianismo de um modo geral. Exatamente. Então esse é o preconceito que as classes falantes oficiais carregam com elas, e eles odeiam o cristianismo. Aí eu já entro numa coisa assim, né, na pergunta, né, toda essa agenda LGBT. A gente pensar nisso tudo, de nós sermos os retrógrados, os errados, os desajustados, sendo que nós somos maioria. Ou seja, como é que a gente pode aceitar que uma minoria dite os rumos da sociedade? Da maioria, né? Na verdade, dite o ritmo da maioria. Pastor, eu acho que a gente renunciou por muito tempo o nosso espaço no debate político, né? Eu acho que o seu pai, inclusive, foi um pioneiro. Quando ele foi vereador, ainda tinha um preconceito assim, crente com política, acho que não. Sim, sofreu muito preconceito. Tem aquele nojinho de política, não, a gente tem que estar 100% ativo no debate político. Olha só, se o maconheiro pode participar do debate político, por que você que é evangélico, que é católico, não pode? Se o cara lá do movimento XY da Bahia... Lembrando que o MST, por exemplo, está lançando 5 candidatos a deputado estadual, 5 candidatos a deputado federal, incentivados pelo Lula. Qualquer um pode, menos eu. Qualquer um pode, mas a igreja não vai. Exatamente. Eu acho que você tem razão quando a gente diz que nós perdemos o timing. Sim. Agora, o timing não está todo perdido. Eu acho que nós temos que nos atentar para isso e nos posicionar. Porque se a gente não posicionar agora... vamos lá, nós temos uma eleição agora pela frente, dia 2 de outubro, primeiro turno, e depois no final do mês nós teremos, no último domingo do mês de outubro, teremos o segundo turno. Que muito provavelmente o cenário atual demonstra Lula e Bolsonaro indo para um segundo turno. Sim. Dentro desse cenário, como que você enxerga o posicionamento do cristão? Eu não estou falando do posicionamento da igreja, do líder, eu estou falando do membro, que está nos ouvindo agora pela rádio, está nos ouvindo agora pelo movimento Influenciar. Como se portar diante de uma eleição como essa? Olha, eu só vou dizer uma coisa, eu não vou aqui fazer propaganda pelo Bolsonaro, as pessoas que acompanham minha rede social sabem já, minha posição política é muito cristalina, mas eu vou dizer uma coisa, você votar no Lula, ele mesmo disse, o próprio Lula disse, tá? Ele tem falado o que ele pensa ultimamente, graças a Deus, porque daí não fica aquela coisa de, vocês estão inventando, não, ele tá dizendo, o Lula quer legalizar o aborto, o Lula quer rever muitos dos pilares da propriedade privada, o Lula quer controlar a imprensa, quer controlar a mídia. Os gastos da classe média? Ele já disse que pastores e padres ele colocará nos seus devidos lugares. Exatamente. Então, ideologia de gênero. Exatamente. Então, linguagem neutra. Jesus amado. Você começa a pensar, é um negócio absurdo. A gente não precisa argumentar muito, né? A gente não precisa argumentar muito. Agora, tem uma coisa que eu sempre coloco, é o seguinte... Essa é uma eleição definidora, essa é uma eleição importantíssima, a gente tem que participar de alguma maneira. Eu já tô um pouco cansado de eleição e política, e olha que eu tenho só 30 e poucos anos, mas eu já tô cansado, mas a gente tem um dever de continuar nessa, né, pastor? Mas, além disso, eu acho importante que as pessoas que recebem as informações, que tem palestras do pastor Eguinaldo no YouTube e tal, você pode compartilhar e tal... Nós temos que formar pequenos núcleos, pequenos pelotões, né? No bairro onde a gente mora, na nossa igreja, às vezes uma associação de bairro, na sua paróquia. Você tem que formar, você mesmo que está nos ouvindo, vá atrás das informações que a gente tem aqui, das referências, a história que eu contei aqui de quando eu era de esquerda e tal. Conta isso para as pessoas onde você está. Vai você dar uma palestra na sua igreja, vai você dar uma palestra na sua paróquia, vai ler alguma coisa do pastor Eguinaldo, do Olavo de Carvalho, do padre Paulo Ricardo, enfim, muitas referências aqui que a gente poderia dar. E vá você dar uma palestra, vá você reunir sua família, faz um círculo e converse sobre as coisas que estão acontecendo. Mostra, por exemplo, se você entrar no site da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, se você é morador de São Paulo, entra lá
pesquisa nos projetos de lei do PSOL. Os projetos de lei que têm de linguagem neutra, ideologia de gênero, de desconstrução da família na educação municipal. Educação municipal é educação básica, é de crianças de 3 a 14 anos. E eles estão mirando essa faixa etária, tá? Não é assim que eles estão querendo debater essas questões na universidade. Eles querem ir na escola municipal, na creche. É isso aí. Se catequizar lá embaixo, se doutrinar lá embaixo, quando ele chegar lá na universidade, ele já chega mais ou menos doutrinado. Sim. Ou seja, daí pra frente o processo é mais fácil. Uma coisa importante também, se você está fazendo faculdade de pedagogia, você ainda não se decidiu da faculdade de pedagogia, filosofia, história, sociologia, por favor, continue, faça a sua faculdade, termine e vá dar aula nas escolas. A gente só vai conseguir se tiver gente nossa nas escolas. Não adianta, nem todo mundo tem acesso ao meu Instagram, ao canal, mas a gente está nas escolas. Tiago, eu tenho dito o seguinte, que nós precisamos evidenciar o reino. Sim. E evidenciar o reino, muitas vezes as pessoas pensam assim, então eu vou na igreja, lá eu prego o evangelho, as pessoas ouvem. Não, nós precisamos evidenciar o reino em todas as instâncias da sociedade. Exatamente. Por que não amanhã nós temos membros do conselho tutelar que sejam cristãos, pastores, que sejam evangélicos? Por que não amanhã ter na política pessoas... Olha, eu estou indo agora para esse desafio de ser pré-candidato a deputado estadual. Mas, meu amigo, é um desafio ferrenho. Porque a gente vê muitos cristãos votando em não cristãos. Sim. Porque deu uma cesta básica, ou porque arrumou um buraco na rua de casa, e não estão se preocupando com os valores. E essas pessoas, depois que elas entrarem, elas não têm responsabilidade nenhuma com você. Exatamente. Peraí, eu já paguei, eu já fiz a minha parte, eu já paguei a cesta básica, eu já paguei o telhado da sua igreja. Qual responsabilidade eu tenho com relação àquilo que vocês acreditam? Então, se nós não acordarmos agora, e aí eu acho que o Ignaldo, nós falamos em outro programa, exatamente sobre essa questão. É muito além da política. Esse ano nós temos uma eleição importantíssima. O próximo presidente da República, e a minha defesa é a mesma sua, ela é muito clara. Hoje, qual é o outro nome que pode bater a esquerda? É o Bolsonaro. Não tem outro nome, gente. Não tem outro nome. É o Bolsonaro. Eu vejo, eu não sei se o pastor viu, o pastor Ignaldo, mas a gente, desde que essa questão que você levantou da Suprema Corte Americana, que eles estão prestes a revisar esse caso clássico do Roe versus Wade. Para quem não sabe, é o caso que definiu a posição sobre o aborto, sobre o aborto nos Estados Unidos, exatamente. Eles estão prestes a revisar isso e devolver autonomia aos estados. Isso é um soco no estômago da indústria abortista no mundo inteiro, né? Isso é um grande golpe, porque vale lembrar que as fundações existentes nos Estados Unidos, financiam a militância abortista no mundo inteiro. Inclusive, eu tenho que dizer, o movimento feminista no Brasil, na América do Sul, ele é sustentado por fundações de homens brancos privilegiados, bilionários, que estão lá nos Estados Unidos. Toda feminista no Brasil tem uma coleria assim, escrita George Soros. Ela pertence ao George Soros. Né? Então o movimento feminista é um movimento adestrado por homens brancos bilionários americanos. E essa decisão do Roe versus Wade vai ter repercussão no trabalho dessas fundações. Então o dinheiro também vai começar a minguar aqui no Brasil. Então a repercussão é imensa. Mas eu acho que você quer dizer com isso que há esperança quando você reage, né? Sim. Quando você se indigna, você influencia. E até assim, um outro exemplo que eu dou muito, você sabe que na Hungria eles fizeram uma lei, na Hungria a lei que ninguém pode se identificar com um sexo que não seja seu anatômico de nascimento, e você não pode se identificar com um nome que não seja o seu de registro. Exatamente. Ou seja, você vê assim até foi um comentário que está indo na direção contrária. Mas a verdade é que a direção contrária, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é a direção correta. Exatamente. Né? A gente tem esses bolsões de resistência, né? A gente precisa se conectar com eles. Você tem aquele governador, inclusive da Flórida, o DeSantis também, que ele conseguiu passar uma lei na Flórida em que acabou essa coisa de atleta trans, homem competindo com equipes femininas. Então o cara que é biologicamente homem, ele não pode mais estar numa equipe feminina, graças ao governador DeSantis da Flórida, muito corajoso. A gente tem que ficar de olho nesse cara. E tem muita coisa acontecendo, as pessoas precisam abandonar um pouco do que eu chamo, pastor. Eu vejo que existe algo que me incomoda um pouco no nosso meio, que como vocês têm afirmado aqui reiteradamente, nós somos a maioria.
E a gente tem uma cultura muito derrotista, muito assim, entreguista. Ai, meu Deus, eles estão... Se é assim mesmo. Mas excelente colocação, olha, porque eu já vi várias pessoas fizeram contato comigo dizendo, pastor, será que realmente vale a pena brigar? Será que nós vamos conseguir mudar? Eu pergunto, vale a pena Pessoas se que entregar e se render? Não, pessoas que dizem assim, pastor, não tá na cara que já tá tudo armado, já não tá na cara que tá tudo organizado. Será que vale a pena? Bom, peraí, se nós entregarmos o jogo, meu irmão, aí é que não tem jeito mesmo. Sim. Olha, todos esses movimentos históricos importantes que a gente viu, que começaram no desmantelamento de grandes sistemas opressores, autoritários, ditatoriais, a próprio fim da União Soviética começou com pequenas medidas, algumas pessoas se organizando, né? Eu lembro de um testemunho que o Roger Scruton deu. O Scruton, ele participava de um grupo de voluntários que saíam da Inglaterra, né, e iam para o continente europeu para levar um pouco de conhecimento a pequenos grupos por trás da cortina de ferro. Então eles saíam da ilha, da Inglaterra, e iam para o continente. Levar livros que eram proibidos na cortina de ferro, na União Soviética. E o Scruton, ele conta uma história muito interessante, que teve uma reunião em que ele foi levar os livros, ele foi levar revistas, as pessoas eram discos. E as pessoas, e numa dessas reuniões ele levou um disco dos Beatles, ele levou um disco de coisas que a gente estava ouvindo aqui já, nossos antepassados estavam ouvindo, nossos avós, Elvis, e as pessoas ficavam maravilhadas de atrás da cortina de ferro, falando, meu Deus, isso existe, isso é possível, tem isso lá fora, Então a gente furar a bolha, a gente falar com as pessoas que estão debaixo do estado opressivo e dizer que, olha, tem esperança, olha o mundo que a gente tem. Vou tentar falar assim rápido do Roger Scruton, que o Roger Scruton, quando publica o primeiro livro dele, Pensadores Nova Esquerda, ele é tão, na própria Inglaterra, ele foi tão oprimido que a editora devolveu os livros para ele. Falou assim, ninguém vai querer isso aí, porque a cultura sufocou ele. Mas o que aconteceu? Os livros dele chegaram na antiga, no leste europeu, que é fazer parte da cortina de ferro, e o pessoal, quando leu aquilo, falou, era isso aqui que a gente precisava. Aí explodiu. O Roger Scruton, ele tem uma história muito forte com o leste europeu, e ele conta de reuniões que aconteceram, que inclusive numa reunião havia, no leste europeu, por trás de um partido da cortina de ferro, país da cortina de ferro, havia ali uma suspeita de que alguém do grupo era informante. E você não podia, na própria reunião que você está fazendo na sua casa, você não podia dizer tudo que você pensa, que você queria, porque podia ter um cara do governo na sua casa, que você convidou na sua reunião, para te entregar, para te delatar. Então eles passaram a reunião inteira em silêncio. A única coisa que eles fizeram é colocar a 9ª Sinfonia para tocar. Isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque todo mundo saiu daquela reunião com uma vontade de recuperar aquele amor pela beleza, pela arte, por tudo aquilo que é o extremo oposto de um Estado comunista, que é a exaltação da uniformidade, da feiura e do igualitarismo, que torna todo mundo igualmente medíocre. Então, eles tocaram a 9ª Sinfonia e ele saiu daquela reunião exultante. Ele disse que foi a melhor palestra que ele deu, porque ele não falou nada, ele só tocou a 9ª Sinfonia para as pessoas e elas saíram de lá comovidas. Foi suficiente. Foi o suficiente. É isso que a gente tem que ter. Esse espírito, essa gana que a gente tem que ter, tem um mundo lá fora que não pertence a esses caras, e a gente tem que lutar por ele, pela nossa comunidade, pelas nossas famílias, pela nossa vida, pela nossa liberdade, né? E como diria o George Orwell no livro 1984, a verdade vai derrotar essas pessoas, né? Acho que o Santo Agostinho também tem uma frase muito boa, você não precisa ficar... A verdade não precisa ser defendida, você só precisa liberar a liberdade, a verdade ela... O melhor frase da Margaret Thatcher, o maior inimigo do socialismo não é o capitalismo, é a realidade. É a realidade, você põe a pessoa em contato com a realidade. E para essas pessoas que estão desanimadas, que estão vendo, olha, tá tudo organizado, tá tudo fechado, parece que, né... Não tem mais como segurar. Contra, não tem como... Olha, veja... como foi a história da igreja primitiva. Não, eu ia contar isso porque a igreja sempre enfrentou. Sempre. Não é novidade. Assim, o século II, III, você tem um negócio chamado gnosticismo, e quando você lê aquilo lá, você fala, gente, o gnosticismo ele tinha dominado toda a cultura, todo o pensamento. Sim. Parecia que o cristianismo ia sucumbir ali. As pessoas começaram a falar, mostrar, expor, e daqui a pouco ninguém sabe nem que isso existiu. Quando a gente vê um partido, ou melhor, quer ver eu dar um exemplo? Quando você vê alguém queimando a bandeira do seu país... Tem uma coisa muito errada. Não, e pergunte de que partido ele é. Eu vou te garantir
que é partido de esquerda. Gente, o nosso tempo já voou, tá? Já voou. Já voou, já foi, acabou. fluiu, que é uma maravilha. Eu ia contar assim, no meu livro Marxismo Selvagem, eu trabalho um poema que chama Cruz. E nesse poema o poeta diz assim: a cruz acabou, a cruz já morreu, isso aí não tem mais sentido nenhum. Agora a ciência matou Deus e tal. Faz 2000 anos eu olho pro Brasil cheio de gente adorando Deus, cantando cruz e falando as coisas, falando, desculpa, quem morreu foi você. Tiago, suas últimas palavras, meu irmão, suas considerações aí para quem está nos ouvindo. A gente tem hoje uma multidão de pessoas nos ouvindo que talvez estejam aí pensando que não tem mais jeito. Sim. Sua palavra de ânimo. Eu vou primeiro agradecer muito o espaço, foi muito boa a conversa com vocês. Espero que a gente volte a falar, inclusive da questão da indústria do aborto, que é um tema muito caro para mim. Peço que me sigam na rede social, @odescortez no Instagram, @soudescortez no Twitter. Eu quero dizer o seguinte, olha, o cenário dado hoje não é só uma luta política, é uma luta que passa pela política, né? Você que está nessa disputa, você sabe bem. É muito difícil, é muito complicado, mas é a nossa luta, é a nossa vez. Os nossos antepassados tiveram a luta deles, as outras gerações tiveram o seu momento de enfrentar o seu faraó, o seu Pôncio Pilatos, que lavava as mãos e tal, e a gente está no nosso momento agora. Então, a Bíblia não mentiu quando ela disse que é uma luta contra potestades e principados. É isso que a gente está vivendo. Então, você tem que se fortalecer dentro da sua família, dentro da sua comunidade, e trabalhar a favor da verdade. Só não desista da verdade, porque você vai ser recompensado. Show de bola. Então, só para você guardar aí, quem tá nos vendo pelo YouTube, tá fácil, tá na tela aí para vocês. Agora, quem tá nos ouvindo pela rádio é no Instagram, @odescortez. Um trocadilho. Okay? O Descortez. É cortês demais, né? Mas fez um trocadilho aí, O Descortez. Então segue lá, vale a pena. Ignaldo, a gente tá falando então do movimento influenciar indignação, posicionamento, influenciar. A gente recentemente vem falando aí sobre evidenciar o reino. E hoje surge mais uma palavra aqui que eu acho importante, eu tinha ouvido ela, mas me chama a atenção: sermos resistência. Sermos resistência diante de tudo que está acontecendo, isso deve ser o nosso posicionamento. Suas palavras, Ignaldo. Eu quero agradecer muito o Tiago aqui, o convite que fiz para ele. Fiquei muito feliz dele estar aqui com a gente. Acho que tem muita coisa mesmo a oferecer. E reveja esse vídeo várias vezes e também compartilhe. Aqui tem muito fundamento, tem muito princípio, tem muita coisa para você aplicar e caminhar. Obrigado mais uma vez, Tiago. Agradeço. Maravilha, gente. Gratidão pela presença de todos vocês, pela audiência. Não se esqueça, se inscreva no canal, clica no sininho, clica aí para compartilhar com muita gente. Que Deus abençoe vocês e até o próximo Movimento Influenciar.